nunca vou entender pessoas que dizem que perderam tempo, ou que perderam oportunidades, ou que já não tem mais idade para realizar determinadas coisas. Eu nunca vou entender. Deixa eu dar 3 exemplos para vocês, fortíssimos, e vocês vão entender o que eu estou falando. Você sabe com quantos anos a minha avó terminou o 7º ano do ensino fundamental? Com 64 anos. Vocês sabem com quantos anos o meu pai terminou o ensino médio? Com quase 50 anos. Aliás, quem deu aula para ele de espanhol nessa época? Quem? E terceiro exemplo, talvez um dos mais significativos ainda pela complexidade da coisa. Minha avó aprendeu a andar de bicicleta aos 60 anos. Vou repetir. Minha avó aprendeu a andar de bicicleta sozinha aos 60 anos de idade. Então, gente, com esses 3 exemplos, eu acho que eu já posso parar o vídeo por aqui, né? Para você não ter mais que justificar que você não tem mais idade para realizar determinadas coisas. Eu sou a Cíntia Ferreira, uma apaixonada por organização e desenvolvimento pessoal. É um assunto que você vai ver muito por aqui também, que eu tô cada vez mais me aprofundando nesse assunto. E está sendo tão especial na minha vida que eu não poderia deixar de passar isso aqui para vocês também. Olha, muitas das vezes eu fui essa pessoa de justificar que não vou realizar determinadas coisas porque, né, já não tenho mais idade para isso, ou porque o tempo já passou, ou porque, sei lá, quantas justificativas eu já dei. Por exemplo, ao longo da minha vida, eu mudei de profissão muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, eu já prometi que vou trazer um vídeo sobre profissões aqui para vocês neste canal. Como é um assunto extenso, eu vou precisar preparar ele com calma, tá? Para vocês também não me interpretarem mal. Mas eu já mudei de profissão muitas vezes. E claro que o medo paralisa. Aquela questão de você se importar com a opinião do outro, poxa, vai mudar de profissão de novo, né? E aí você acaba realmente ficando muito insegura. Isso aconteceu comigo. Tem aquela outra questão também de você tá se sentindo assim realmente como se estivesse fracassando na vida, errando de novo. E aí você fala assim, meu Deus, né? E agora? Como assim? E parece que nada mais faz sentido. Isso realmente paralisa a gente. Eu confesso para você que houve um determinado tempo na minha vida que eu realmente fiquei preocupada com essas questões. Mas aí chega um pouco mais de maturidade e você fala assim, peraí, a vida é minha. Se eu não fizer isso por mim, quem é que vai fazer? Sério, quem é que vai fazer? Ninguém. Então assim, ao invés de ficar presa a essas questões, frustrada, né, e aí não saindo do lugar, eu preferi me movimentar e fazer diferente. Por isso que o título desse vídeo é Nunca é tarde para realizar algo. E é verdade, ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo. Olha esses 3 exemplos que eu citei para vocês aqui no início do vídeo. Minha avó, mãe da minha mãe, minha avó Regina maravilhosa, aprendeu a andar de bicicleta aos 60 anos de idade. E sozinha, tá? Ela simplesmente teve um dia que falou, não, hoje eu vou aprender a andar de bicicleta, e sozinha se dedicou a isso, e ela conseguiu. E muitas das vezes a gente via minha avó indo para a igreja dela, indo fazer os compromissos dela de bicicleta. Se ela tivesse realmente presa a essa questão da idade, será mesmo que ela conseguiria? Eu acredito que não. Meu pai, quase com 50 anos, concluindo o ensino médio. E, poxa, gente, eu tive a oportunidade de dar aula para o meu pai. Logo que eu me formei na faculdade de letras, né, que eu fiz português e espanhol, eu tive a oportunidade de conseguir um contrato do estado e eu dei aula para algumas turmas do ensino médio. E meu pai estava na turma. Gente, foi tão emocionante para mim. Aliás, não só o meu pai e meu padrinho, tá? Dose dupla. E foi tão emocionante para mim
e muito mais para ele, porque eu vi aqueles olhinhos brilhando, sabe? Imagina, um pai que se sacrificou, que se esforçou, né? Junto com a minha mãe também maravilhosa, passou em um outro concurso para poder ter mais renda, para poder pagar a minha faculdade. Então, assim, vendo depois o resultado disso tudo, é muito gratificante para um pai e para uma mãe, né? Se foi gratificante para mim como filha retribuir isso de alguma forma, eu imagino como eles deviam estar se sentindo, né? E assim, foi muito legal. Pena que eu não tenho foto desse dia. É uma pena. Olha, às vezes eu falo assim, poxa, não tiramos nenhuma foto. Mas foi muito especial, um momento muito especial, né? Meu padrinho também ficou bastante emocionado. E assim ficou para a história, né? Ficou para a história da nossa família. Então, assim, com quase 50 anos, meu pai se formando no ensino médio. E aí eu lembro que nos últimos anos ele acabou indo para um outro colégio, e aí eu levava ele, né? Eu já não dava aula mais, porque eu acabei optando em não mais trabalhar como professora. Mas aí eu levava meu pai, ele trabalhava como motorista de ônibus na parte da manhã e à tarde, e aí tinha oportunidade de completar os estudos na parte da noite. E eu levava ele depois, muitas das vezes a gente buscava, sabe? Era tão bonitinho, assim, com quase 50 anos, gente. Então, assim, imagine para outras pessoas, como para mim também, que escolhi mudar de profissão aos 20 e poucos anos, mas é possível em qualquer fase da vida. Então, não venha com esse negócio. Ai, passou a minha fase. Ai, não tenho mais possibilidade. Tem, gente. Enquanto a vida, há possibilidade, sim. Há possibilidade de você recomeçar, de você mudar de carreira, de você tentar alguma coisa nova, de você, sei lá, realizar um sonho, né? Sabe aquele sonho que tá lá na gaveta? Sabe? Um projeto. Vai, começa agora. Eu acho que tá faltando na gente, assim, ousadia. Você acha mesmo que não tem gente pensando, assim, a meu respeito, poxa, estudou tanto e agora tá tentando ser youtuber? Eu não tô preocupada com isso mais. Houve época que sim, mas eu não tô mais preocupada com isso. Sabe por quê? Porque eu sei do meu valor. Se eu estou aqui, é justamente porque a bagagem dos meus estudos me dando segurança para falar aqui para vocês. Então, assim, tudo vai formando a gente como pessoa. E quem disse que por ser youtuber você pode descredibilizar o trabalho da pessoa? Não existe isso. Não existe. Se a pessoa está ganhando, está tendo ali a oportunidade de ganhar o seu dinheirinho de forma honesta, por que não? Por que não? Muitas pessoas acreditam que, assim, também perderam o momento certo. Eu acho que isso acontece muito também com mães que criaram seus filhos e aí acabaram se dedicando ao lar. Fala assim, exatamente isso. Não, perdi a fase, já foi. Mas, gente, todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar, de realizar alguma coisa. Se o seu sonho for ser eu não sei, arquiteta, se o seu sonho foi ser algum dia uma médica, uma professora, uma artesã, estude, vai lá, sabe? Inicia, começa, porque isso vai dando gás para você se movimentar todos os dias. E assim, a vida, ela tem muita cor. Ela tem muita cor. Eu tô aprendendo muito a ver a vida de uma outra forma. A gente passa tanto tempo presa a determinados problemas que a gente chega um momento que a gente fala assim, bom, eu tenho duas opções. Ou continuar nesse buraco que eu tô, ou realmente sair daqui e ver a vida. Pensar que o momento passou. E se você mudar e pensar, não, o momento é agora. Lembra? Enquanto houver vida,
há possibilidade. E assim, a chave disso tudo, eu acredito também que seja a gente transformar essa vontade em pequenos passos. Porque assim, às vezes a gente, eu quero fazer isso. Mas olhando no cenário que você está hoje, você vê aquilo de forma tão distante. E você fala assim, não, nunca que eu vou conseguir alcançar. Porque o meu cenário não permite. Mas e se você mudar e começar com pequenos passos, dia após dia? Vai ficando mais fácil. Dividindo mesmo o processo em partes alcançáveis para você não se sentir sobrecarregada. E aí, quando você vê, pronto, chegou lá. Se esse é o seu desejo, né? Chegou. E assim, tá faltando mesmo ousadia. Ousadia pra gente poder brilhar de uma forma mais significativa. Se você é mãe, se você já criou seus filhos, ou se você já realizou muita coisa, ainda dá tempo de fazer muito mais. Ainda dá tempo de você, sabe, assim, brilhar ainda nessa vida por você. Tudo isso vai transformando a gente. Toda essa bagagem que você traz, isso vai te moldando da melhor forma possível. E aí você vai ver que coisas que você se importava tanto, que tirava, que sugava a sua energia, isso vai ficando para trás. Quando você entende isso, parece que abre uma porta assim, que dá vontade de sair correndo e você pensar assim, meu Deus, como eu não tinha vindo nessa direção? Por que que eu estava perdida naquela, sabe, naquela contramão ali me atrapalhando? E é isso, sabe? Eu queria muito trazer esse vídeo para vocês, porque ainda dá tempo, ainda dá tempo. Assim, meu coração, ele hoje, ele pulsa de uma forma muito diferente, muito diferente. Embora, assim, eu tenho pensado, eu estava até agora há pouco conversando com uma amiga pelo WhatsApp, e eu falei para ela assim, falei, amiga, hoje eu tenho tudo que preciso. Hoje eu tenho tudo que preciso. Mas é óbvio que eu gostaria de muitas outras coisas. Mas aí eu vou ficar parada de braço cruzado? Não vou, né? Esse meu gostaria precisa ter o meu movimento para eu poder realizar. Então, assim, eu sei que vai chegar a hora. Vai chegar a hora de eu realizar muitos outros sonhos que eu tenho ainda para minha vida, para a vida da minha filha. Então, assim, eu tenho certeza que essa minha movimentação, ela é porque eu entendi que não é tarde. Para a gente concluir esse vídeo, eu quero mesmo te propor, te fazer um convite. Saiba exatamente aquilo que você quer. Ah, mas eu não sei, Cíntia, eu não sei, eu tô meio perdida, minha cabeça tá tão confusa, é tanta coisa. Eu sei. Então você vai fazer uma pergunta para si. Do mesmo jeitinho que eu fiz, eu quero que você faça hoje. Você vai fazer uma pergunta para si. O que eu gostaria de fazer na minha vida? O que eu gostaria de inovar na minha vida? E aí, com certeza, se você não tiver de pronto a resposta, em poucos dias você com certeza vai conseguir. E aí você vai ver que Deus vai enviando possibilidades, oportunidades para você começar com esses pequenos passos. Se você ficou aqui comigo até o final desse vídeo, escreve aí nos comentários se você fez essa pergunta para si. E aí não deixa de se inscrever, de compartilhar, de curtir esse vídeo que me ajuda muito e até para impulsionar para quem realmente precisa ouvir. Um beijo e até o próximo vídeo.